E sem profecia, diz a palavra do Senhor, o povo se corrompe. É o que acontece e o que aconteceu naqueles tempos. E João Batista, ele foi levantado pelo próprio Senhor. Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus vai levantar um que está na igreja, um pastor, um de autoridade, como eram aqueles fariseus, sacerdotes. Mas não, ele preparou o homem para vir colocar a sua mensagem, que era João Batista. E para nós entendermos um pouco da vinda, da qual aquele que ele vinha preparar o caminho, que era o nosso Senhor Jesus, nós vamos ver que o profeta Malaquias foi o último profeta, e desde lá havia 400 anos que não havia mais profecia. Havia sacerdote, havia os templos, mas não havia profecia. Então essa profecia veio para João Batista. E diz a palavra do Senhor que veio um anjo chamado Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, em seu turno dentro do templo, no seu sacerdócio. Zacarias era sacerdote do Senhor. Ali veio o anjo do Senhor e lhes disse: a sua esposa, apesar da sua velhice, ela terá um filho, e qual você obterá o nome de João Batista. Diz a palavra do Senhor que no momento Zacarias não acreditou, e assim ele ficou mudo. Logo à frente, o anjo do Senhor vai explicar, porque ele não teve a crença de que Deus tinha falado com ele. Mas perceba, meu irmão, que havia passado muito tempo em que Deus não falava com seus profetas. Era muito tempo. O mesmo anjo que se apresentou a Zacarias também se apresentou a Maria, a justa mãe de Jesus. Aos 6 meses, dentro da barriga de Isabel, mulher de Zacarias, se apresentou também um anjo a Maria, dizendo: você conceberá um filho, a qual trará a luz para este mundo. Então João Batista foi criado. Não diz na palavra, na Bíblia, por que ele foi para o deserto, mas ele foi criado no deserto, se alimentando de gafanhoto, de mel silvestre. Mas essa era a vontade do Senhor. Perceba que Jesus, ele foi levado logo após, mais na frente, também para o deserto, para ser testado. João Batista foi para o deserto. O povo de Israel, Deus levou para o deserto para quê? Para preparar o seu povo. Aleluia. Assim como João Batista estava sendo preparado para anunciar a vinda de Jesus. Assim como o próprio Deus levou o seu povo para o deserto, para ensinar, para preparar o povo. Mas como diz, mesmo nas profecias de Isaías, não deram ouvido quem creu na nossa pregação, diz a palavra do Senhor. Então aí que vem a nossa busca para o nosso Senhor Jesus. Porque esse povo não creu, porque esse povo, através da sua incredulidade, como foi falado aqui, não acreditou nas profecias, nas palavras a quais foram ditas através dos seus santos profetas. Aleluia, meu Deus. Assim nós fomos resgatados. Todo o mundo foi resgatado. Todo aquele que cresce em Jesus ia ter uma esperança de vida eterna. Aleluia. Morreria para esse mundo, mas tinha algo muito mais à frente para mim e para você, para todos aqueles que creem. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Ninguém, meu irmão, nessa terra pode fazer alguma coisa sem o arrependimento. Porque João Batista, ele vendo aquelas multidões, meu irmão, ele não tentava agradar a homens, assim como Paulo também não agradava a homens. A pregação de João Batista, preste atenção que foram 400 anos, mas ele falava: raça de víboras, o que lhe vai livrar vocês da vida vindoura?
Produz, pois, fruto de arrependimento. Esse é o fruto que nós temos que conceder na nossa vida. O fruto de arrependimento. Será que nós temos nos arrependido mesmo? Ou será que ainda estamos presos no passado? Porque o cristão verdadeiro, ele não olha para trás como fez a mulher de Ló. Ele olha para frente e ele olha para o alto, Glória a Deus. de onde virá o nosso socorro. A mensagem de arrependimento é muito forte, meu irmão. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Sem o arrependimento não tem perdão. E sem o perdão não tem vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Nós temos que entender uma coisa: que nós temos que nos arrepender verdadeiramente e dar frutos de arrependimento. Não com palavras, meu irmão, mas com ações. Porque a fé sem obra, ela é morta. Foi falado sobre a fé aqui na frente. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem obra, a fé ela é morta. Nós temos que mostrar essa obra. Nós temos que mostrar essa fé. O fruto do arrependimento. Nós temos que confessar a Jesus verdadeiramente. Não é com boca, meu irmão. É com coração e com gestos. Aleluia, Pai. É com o nosso testemunho. Nós temos que ser diferentes do mundo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Nós esperamos coisas muito maiores do que está nessa terra. Esse mundo jaz no maligno, diz o Senhor. Porque o servo verdadeiro de Deus, ele sempre está na esperança que Jesus vai rasgar esse céu. E nós temos que estar que nem aquelas 5 virgens que estavam preparadas para a sua vinda. Aleluia. Com azeite de reserva. Será que você está tendo esse azeite de reserva? Ou será que você, nessa noite, nos momentos passados, está tomando gosto com este mundo? Quanto mais nós olhamos, entenda uma coisa. Em Mateus foi falado aqui, guerras, rumores de guerra. Mas será como a mulher com as dores de parto. Cada ano, cada dia que se passa, se aumenta aquelas dores. Perceba que cada ano, as guerras elas vão se aumentando. Em 1 ano, em 2 anos. Antigamente passava muito tempo, agora é frequentemente. São as dores de parto que uma mulher sofre. E quando vier nascer isto, vai ser quando esse evangelho foi proclamado em toda a terra, diz a palavra do Senhor. Mas as contrações já estão muito avançadas, muito fortes. Nós temos que estar preparados. E para isso nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Mostrar que nós nos arrependemos verdadeiramente. Para quem? Para os homens? Jamais. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Meu irmão, perceba que o mandamento do Senhor é amar a Ele sobre todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia, Senhor. Porque diz na palavra do Senhor que os nossos pais terrenos, eles nos guiam por pouco tempo, porque logo eles também vão perecer. Mas Deus, Ele continua nos abençoando, cuidando da nossa vida. Obrigado, Senhor. Por isso que nós temos que amar a Deus acima dos nossos filhos, dos nossos pais. Porque nós sabemos, se nós amar a Ele sobre todas as coisas, Ele vai cuidar dos nossos pais, vai cuidar de nós, vai cuidar dos nossos filhos. Diz a palavra do Senhor que Ele conhece a necessidade de cada um. Não se preocupe com o dia de amanhã. A Deus pertence, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Tenha essa fé de Abraão. Busque, diz a palavra do Senhor, a fé de Abraão. Nós temos que nos examinar, meu irmão, diz a palavra do Senhor. Examine-se a si mesmo. Não é examinar o próximo.
a vida do seu vizinho. Assim mesmo você tem que se examinar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Presta atenção nisso. Satanás, ele vai fazer de tudo para que essa imagem caia, porque ele quer a destruição. Satanás é invejoso, é mentiroso. Satanás, ele traz ira. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil para nós, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Mas sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas para isso, nós temos que nos arrepender de coração. Nós temos que nos examinar. O que nós estamos ainda fazendo? Será que está agradando ao Senhor? Ou será que está agradando a mim mesmo? Ou a pessoas? Quem está sendo o primeiro na minha vida e na tua vida? Nós temos que colocar Deus sobre todas as coisas. A qualquer momento Ele pode levar, porque diz a palavra de Deus, examinais, lá em João, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Aleluia. Examinar quem? O pastor? Examinar o seu vizinho? Examinar as Escrituras de Deus, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus e do nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, nosso Deus, que está em seu trono, esperando o momento em que nós nos arrependa verdadeiramente, dê fruto desse arrependimento e esteja com a cabeça erguida. João Batista veio preparar o caminho de Jesus, a voz que clama no deserto. Esse Jesus que veio trazer a esperança para cada um de nós de vida eterna. É esse Jesus que tem que ser proclamado nos quatro cantos da terra, para que Deus se manifeste, para que Jesus se manifeste, para que a vinda dele se manifeste. Nós todos, João Batista, ele via aquela multidão vindo, mas ele não aliviava. Sabe por quê? Diz a palavra do Senhor que João Batista, ele foi o maior nascido de mulher na terra. Vamos ser que nem João Batista, meu irmão. Vamos focar no que ele fez. Se você quer ser grande, se você quer ser maior, segue os ensinos de João Batista, não alivie. A palavra tem que ser dita, por mais que ela possa doer nesse momento, mas ela pode salvar aquela alma. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor, ela não pode ser dividida, ela não pode ser comercializada. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. É simples assim. Sem arrependimento não tem perdão. Arrepender dos nossos pecados, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda se pode achar, enquanto ainda a mão do Senhor está erguida, porque o Senhor está de braços abertos, esperando aquele que ainda não entregou a vida a Jesus, a Deus, porque é Ele que nos concede, meu irmão, todas as coisas. Ele que nos concede sabedoria e entendimento, porque diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele vai no profundo e no íntimo do próprio Deus e revela as coisas para nós. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida e fazer com que Ele faça frutificar na nossa vida, com mansidão, com benignidade, com fidelidade, com domínio próprio. São essas coisas que identificam um cristão verdadeiro. São essas coisas que identificam uma pessoa que está arrependida verdadeiramente.
são os frutos do Espírito Santo. Porque, meu irmão, hoje em dia está se cumprindo o que diz as Escrituras: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque não se muda a palavra de Deus, como eu já disse várias vezes aqui na frente. O caminho ele permanece do mesmo jeito, estreito. Larga é a porta que leva à perdição, a porta do mundo. E são muitos os que entram por ela. Infelizmente, eu não me agrado disso, e nem o Senhor, em ver essas almas perecendo. Mas infelizmente é o que está escrito e tem que se cumprir: que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos de Deus. E aquele que Deus está escolhendo, veja que não é você que se prontifica a ir até Ele, é Ele que está em busca de você. Aleluia, Senhor. E você tem que se prontificar, estar preparado para quando Ele vir, aí Ele vai achar graça diante de você. Assim como Ele achou em Abraão, assim como Ele achou em Davi, que tinha o coração igual ao do próprio Deus. Eu vou colocar uma coisa sobre Davi. Naquele tempo em que Deus falou que Davi tinha o coração igual ao dele, naquele tempo era muito difícil, meu irmão, você perder uma chance de ceifar a vida de uma pessoa, porque era olho por olho e dente por dente. Naquele tempo não tinha perdão. Mas Davi, ele teve rei Saul por 2 oportunidades na mão dele, mas ele não ceifou a vida de Saul. Ele teve misericórdia da vida de Saul. Muito difícil alguém teria esta situação em que ele se coube. Por isso que Deus falou que o coração de Davi era igual ao dele, porque ele tinha misericórdia. Misericórdia, juízo e justiça. Disso Deus se agrada. Se você muitas das vezes tem a vida de uma pessoa na sua mão, usa de misericórdia, o perdão. Porque se você não perdoa seu irmão, seus pecados não são perdoados. Não sou eu quem digo, é o próprio Deus através da sua Escritura. É muito estreito, meu irmão, a caminhada com Cristo. Se nós examinarmos as Escrituras, nós estamos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor Jesus, da misericórdia de Deus, porque nós somos muito falhos, nós somos muito errantes, mas nós não podemos levar isso como uma desculpa através da misericórdia de Deus para continuar pecando, porque não vai haver mais sacrifício. Jesus, ele veio como o último sacrifício a ser feito. Ele veio para livrar todo mundo do pecado, mas ele não entra se você não estiver com a porta do seu coração aberta. Jesus, ele não é ladrão para roubar a porta do teu coração, a porta da tua casa. Deixa ele entrar. Por isso diz as Escrituras: não endureçais o seu coração. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo consolar a sua vida. Arrependei-vos. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que a igreja precisa. É isso que a igreja hoje precisa, meu irmão. Porque os dons, o Espírito Santo dá a quem Ele quer. Muitos têm dons, mas naquele grande dia, é uma pena Deus dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Muitos estão usando seus dons, mas dons não salvam. O que salva é seu arrependimento, sua mudança de vida, o novo homem se revestir do sangue do Cordeiro, se transformar, nascer de novo
Assim como ele disse para Nicodemos, temos que nascer de novo, na água e no Espírito e no sangue de Deus. Essa mensagem fique no teu coração. Examina-se a si mesmo. Todos nós precisamos nos examinar a cada dia.